E aí, beleza? Como que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a organizar a sua vida, planejar suas metas para 2026 e chegar no final do ano com todas as suas metas batidas. Mas para chegar no final de 2026 com as suas metas batidas, você precisa saber exatamente o que fazer ao longo de todo o ano. Só que é bom você começar a se planejar agora nesses meses, nesses dias finais de 2025, porque você vai chegar no dia 1 de janeiro já sabendo exatamente quais são as suas metas e o que você precisa fazer para chegar em cada uma dessas metas. Então é muito importante que você assista esse vídeo aqui até o final, porque você vai saber não só como organizar as suas metas, mas o princípio básico de uma meta e como que você pode fazer para chegar no final do ano com tudo batido, com tudo bonitinho e se planejar da melhor forma possível. Esse vídeo aqui é uma refação de um vídeo que eu fiz há um ano atrás, explicando como que eu estava organizando minhas metas de 2025. Mas esse vídeo aqui é um vídeo muito melhor, tanto em vídeo, quanto em áudio, quanto em didática, e quanto em explicação, quanto em exemplos. É legal a gente ver essa evolução que a gente tem na vida ao longo de um ano completo. Só que isso só acontece se você tiver, primeiro, organização para bater as suas metas, e depois, se você planejar as suas metas da melhor forma possível. E é justamente isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para receber outros vídeos como esse. Mas vamos lá, eu vou te explicar como que você consegue planejar as suas metas da melhor forma possível, organizar a sua vida, ganhar tempo, ganhar dinheiro e, enfim, né, bater tudo que você se propôs a bater. Só que antes de você planejar qualquer meta, você precisa ter um princípio básico na sua vida, que é o princípio básico da organização. Você não vai chegar em lugares tão grandes assim se você não tiver uma mínima organização possível. O que não pode acontecer é você ser um cara bitolado por organização, você pensar só nisso e você realmente fazer de tudo para chegar numa organização impecável, etc. E deixar o processo extremamente enrijecido. Só que você também não pode ser uma pessoa que deixa a Deus dará, sabe? Não pode ser uma pessoa que deixa as coisas acontecerem, que deixa a vida me levar. As coisas também não podem ser dessa forma. Você precisa ter uma mínima organização possível para você chegar nos seus objetivos. E eu gosto, às vezes, de adotar um princípio para a minha vida, para algumas áreas, que é você ter o mínimo de esforço possível para bater o máximo de resultado possível. É um pouco daquele princípio de Pareto, aquele 80-20 que o pessoal fala muito, que 20% de esforços geram 80% dos resultados. Para algumas áreas na vida, eu gosto de usar esse princípio, eu gosto de usar essa teoria do mínimo esforço para o máximo de resultado. E às vezes o mínimo esforço que você vai ter, você já vai alcançar um resultado muito surpreendente. Imagina se você colocar ainda mais esforço. Mas é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes de te mostrar efetivamente como que eu planejo as minhas metas, a gente precisa falar um pouco dessa organização. Eu vou te mostrar aqui na prática como que eu faço essa organização. Você pode perceber que está compartilhando aqui minha tela agora e você percebe que eu estou aqui numa pasta do Drive. Eu já vou te mostrar os documentos que eu uso para planejar as minhas metas, mas antes eu quero te mostrar essa parte de organização. Nessa pasta do Drive, eu separo em aluguel, financeiro e contas. Eu coloco tudo de burocracia dentro dessa pasta. E hoje, atualmente, na data da gravação desse vídeo, tem 3 pastas principais. A pasta de Santos, que foi um período da minha vida que eu morei em Santos, a pasta de notas fiscais e impostos de renda e a pasta de planilhas financeiras. Então aqui eu tenho tudo centralizado para quando eu precisar. Então um exemplo aqui bem legal de falar é o exemplo de quando eu morei em Santos. Eu morei em Santos no primeiro semestre de 2025 e eu precisei me mudar para Santos em janeiro e eu precisei sair de Santos em julho. Só que para esse processo todo é necessário a gente ver contrato, a gente precisa ver questão de aluguel, precisa ver questão de conta, de as coisas no nosso nome. Eu separei em 2 pastas principais, aluguel e internet. E quando eu precisei fazer essa mudança novamente de Santos para Brasília, que é onde eu moro hoje, eu precisei acessar os contratos, precisei acessar as coisas financeiras, precisei acessar algumas coisas para quebrar o contrato e para realmente ter essa mudança de uma forma tão rápida quanto eu me mudei para lá e ter essa mudança feita da melhor forma possível. Só que se eu não tivesse essa organização primária, dificilmente eu acharia as coisas com facilidade ou demoraria mais a fazer esse processo todo de mudança. Então é muito importante que você tenha as coisas minimamente organizadas. E você percebe que está descrito aqui de uma forma bem simples. Eu não tenho 1 milhão de pastas, não tenho checklists, não tenho agendas, não tenho nada dessas coisas. Eu tenho 3 grandes pastas centralizadas e quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui e acesso. Isso aqui é tipo contrato. Você nunca quer quebrar um contrato e você nunca quer acessar novamente um contrato depois que você assina. Só que se você precisar, você precisa saber onde que as coisas estão. É justamente isso que eu faço aqui, tá? E da mesma forma segue para as notas fiscais
e para as planilhas financeiras, que eu já vou te mostrar como que eu faço. Então é muito importante, antes de mais nada, antes de você planejar o seu 2026, você se atentar à sua organização. Se você é uma pessoa que tem muita organização, beleza, você vai conseguir saber qual o caminho trilhar e o que você está fazendo, quais são as suas próximas metas e o que você está fazendo para alcançar elas. Só que se você não tem organização nenhuma, você precisa ter uma mínima organização viável para as coisas fluírem da melhor forma possível, porque é só assim que você consegue vislumbrar grandes lugares e trilhar um caminho realmente que seja promissor. Mas bora lá, na prática aqui, como que as coisas funcionam. Vou te mostrar aqui o documento central das metas. Então, o que eu faço quando vai dando os últimos dias de novembro, os primeiros dias de dezembro? Eu crio um documento, aqui no Drive também, porque assim tudo fica salvo na nuvem, um documento bem simples, onde nesse documento aqui eu descrevi em algumas áreas. Então, metas para 2025, eu coloquei aqui algumas metas, tá? Na guia 1 eu coloquei as minhas metas realmente que eu estou querendo bater ainda, e na guia 2 é só o exemplo para esse vídeo aqui, que eu separei para ficar mais fácil e didático para você. Então, quando a gente acessa as metas brutas, a gente percebe que tem algumas áreas. Área pessoal na parte de saúde, área pessoal na área de realização, área pessoal na área espiritual e as áreas profissionais. Então você percebe que eu separei aqui, se a gente pudesse classificar, em duas grandes áreas, e cada grande área tem uma ramificação. Então, 3 tipos de áreas pessoais e 2 tipos de áreas profissionais. E por que eu separo dessa forma? Porque assim eu consigo segmentar a minha meta. Então imagina, se eu colocasse aqui nas metas pessoais todas as metas, tanto de saúde, de realização, metas espirituais, metas comportamentais, metas intelectuais, putz, ia ficar um checklist extremamente grande. Eu não ia ter um controle bom ali, eu não conseguiria segmentar as áreas que eu estou dando mais atenção, as áreas que eu preciso dar mais atenção nos próximos meses, e é por isso que eu segmento dessa forma. Áreas pessoais de saúde, realização e espirituais, porque assim eu consigo saber como que eu estou em cada meta. Então, para a saúde, por exemplo, eu coloquei que eu queria fazer 180 treinos no ano de 2025 e que eu queria fazer a meia maratona do Rio de Janeiro. E foram 2 metas que eu já bati há muito tempo, acho que eu bati em julho essas 2 metas aqui. Julho, agosto, essas 2 metas. Então você percebe que realmente fica segmentado de uma boa forma. E quando a gente olha, bate o olho aqui e vê que as metas pessoais de saúde foram cumpridas, a gente percebe que a gente pode dar um pouco mais de atenção a outras áreas. Então aqui nas metas pessoais de realização, por exemplo, eu queria comprar um Garmin, comprar um Nike Air Max ou um Dunk Low e pular de paraquedas de novo, que eu já pulei uma vez, que foi muito legal, inclusive recomendo para todo mundo esse tipo de experiência pelo menos uma vez na vida. Eu coloquei isso aqui como meta bônus, mas você percebe que são metas de realização, metas que têm a ver mais com alguns sonhos ou algumas coisas que eu quero ter e comprar, do que metas realmente que são imprescindíveis, tipo as metas de saúde. Para mim, isso aqui era inegociável. Isso aqui é uma meta que eu quero bater, mas que se eu não bater, tudo bem também, entendeu? E as metas pessoais na parte espiritual. Então, uma meta que eu tinha para 2025 era buscar minha paz interior e aprender a lidar com minha própria solitude, coisa que eu também bati. Só que você percebe que essa ramificação de metas, essa segmentação, ela é muito boa para você acompanhar as áreas da sua vida que estão tendo evolução. Então, se você, por exemplo, foi muito bom em saúde, mas deixou muito a desejar na parte espiritual, você percebe que essa área da sua vida precisa de um pouco mais de atenção. É justamente isso que você deve fazer, colocar mais atenção no que precisa de atenção, obviamente. E depois a gente parte para as metas profissionais. Nas metas profissionais, eu coloquei aqui algumas metas profissionais gerais, então coisas gerais que, independentemente do cliente que eu atendesse, independentemente da evolução que eu tivesse, que eu precisava bater. Algumas metas profissionais em relação a um projeto paralelo. Por exemplo, eu queria postar um vídeo por semana aqui no YouTube no ano de 2025. Eu postei muito mais do que um vídeo por semana. Acho que eu multipliquei muitas vezes essa meta. E por que eu separei em metas profissionais gerais e em metas profissionais para um projeto paralelo, que é um projeto aqui do trabalho depois do trabalho, que são os vídeos no YouTube, que são os conteúdos que eu produzo todos os dias no meu LinkedIn. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Mas por que eu separo em metas profissionais gerais e em metas profissionais para o projeto paralelo? Porque assim eu também consigo segmentar de uma boa forma, eu consigo ver qual que está sendo a minha evolução, tanto em uma parte quanto em outra, e principalmente eu consigo entender
Como é que eu posso explicar? É porque eu gosto de separar em duas grandes coisas. Eu gosto de separar nas metas profissionais que pagam as minhas contas e nas metas profissionais que eu tenho para empreender. Então, algo que eu quero muito, que eu estou começando a ter resultados, é empreender com conteúdo. Só que empreender com conteúdo hoje não paga todas as minhas contas, mas os clientes que eu presto serviço, sim. E essas metas profissionais gerais são as metas dos clientes que pagam as minhas contas, porque eu preciso gerar resultados para eles também. E as metas profissionais do projeto paralelo são as metas que eu quero bater, não é secundariamente, mas são as metas relacionadas ao projeto que não paga todas as minhas contas ainda, mas que eu vislumbro que ele chegue nesse nível, tá? Então é por isso que eu separo. E aí vai de você precisa entender exatamente qual que é o seu caso. Você tem um projeto paralelo hoje? Você tem um trabalho depois do trabalho? Você tem alguma outra meta profissional? Você quer passar num concurso? Você quer empreender com conteúdo aqui? Enfim, você precisa pensar como que está a sua vida e o que você quer fazer para bater as suas metas pessoais ou profissionais. Então, se para você não faz sentido nenhum ter metas pessoais de realização, beleza, você vem aqui e tira. Se para você faz sentido ter metas pessoais de saúde, metas pessoais para parte da família, metas pessoais para outros segmentos da sua vida, eu aconselho que você faça isso. Coloque esses dois grandes grupos, né, de metas ou pessoais ou profissionais e que você segmente de acordo com alguma área específica. Então, pessoais de saúde, pessoais espirituais, enfim. Acho que você conseguiu pegar um pouco dessa ideia que eu te passei aqui. E fica até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo você vai saber o hack que eu uso para criar metas da forma correta. Então, não foi de qualquer lugar que saiu esses 180 treinos, essa meia maratona. E como que você pode fazer para bater suas metas, assim como eu estou fazendo aqui também. E também algo bem legal de destacar aqui é que eu também gosto de colocar uma super meta. Então, essa super meta aqui é a meta que você mais quer bater no ano e a meta mais difícil que você tem. Então, para algumas pessoas é uma meta financeira. Ela quer pular de 10 mil reais para 12 mil reais. Ela quer sair de um emprego e ir para outro emprego. Essa pode ser a super meta. Ela quer ler 50 livros no ano. Então, você precisa colocar uma super meta. Todas as outras metas mais segmentadas, elas precisam ser meio que obrigatórias para você bater, ou pelo menos você se comprometer a bater todas elas. E a super meta é se tudo der certo, se o seu ano for perfeito, porque é isso que você busca se você está assistindo esse vídeo, mas a super meta é justamente isso. Para algumas pessoas vai ser a parte financeira, para algumas pessoas vai ser uma viagem com a família, então depende do que faz sentido para você. Eu gosto de analisar o contexto e gosto de entender o que fazer para chegar na minha super meta. Beleza, depois que eu coloquei esse documento aqui, eu gosto de também criar uma planilha. Não é uma planilha difícil, fica até o final desse vídeo que você vai entender como que eu crio essa planilha. É uma planilha muito simples de acompanhamento das metas. Então, se as minhas metas elas precisam de um traqueamento, se eu preciso metrificar aquela meta, eu venho aqui e crio essa planilha para eu traquear todas as minhas metas. Então, por exemplo, uma meta pessoal que eu falei para vocês que eu tinha era a meta de saúde. Eu cumpri 180 treinos. E eu já fiz isso. Mas como que eu descobri quantos treinos que eu fiz? Eu vim aqui nessa outra planilha de metas e eu documentei todos os meus treinos até hoje. Então, se a gente for aqui até o final, a gente percebe que na data da gravação desse vídeo, dia 7/11, eu consegui concluir 260 treinos, tá? 261 porque na primeira linha tá esse cabeçalho. Mas eu consegui cumprir 260 treinos, então quase 100 treinos a mais do que eu me propus e provavelmente eu vou chegar nessa marca aí de próximo de 300 treinos nesse ano de 2025. Então, se a meta precisa de traqueamento, eu venho aqui e coloco. Uma outra meta que eu tinha era de escrever no meu caderno de gratidão. Eu vim aqui e traqueei essa meta, coloquei todos os dias que eu escrevi o meu caderno de gratidão. Então, se a sua meta precisa de traqueamento, você vem aqui e coloca. Só que algumas outras metas são tipo assim, meia maratona do Rio de Janeiro. Putz, não tem como eu traquear necessariamente a meia maratona do Rio de Janeiro. Então eu venho aqui e coloco ela só como se fosse um marco. Se eu tenho a meta de realização de eu, sei lá, comprar um Garmin, não tem como eu traquear a compra de um Garmin. Tem como eu traquear só... Garmin é um relógio de corrida, tá? Tem como eu traquear só quanto de dinheiro eu tenho, né? E aí eu posso olhar na minha conta. Ou a gente parte para a nossa segunda planilha, que é eu colocar na minha planilha de controle de gastos e investimentos. Essa planilha que eu comprei na internet, eu comprei de uma moça, acho que é
menina das planilhas, moça das planilhas, garoto das planilhas. É uma coisa assim no TikTok que eu vi, que eu achei bem legal essa planilha. E depois que eu comprei, eu tive uma organização extremamente boa. Aqui eu segmento os meus gastos e os meus investimentos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque essa parte é mais pessoal e, assim, cada pessoa sabe como gasta e sabe como gerir melhor o seu dinheiro. Mas eu gosto de ter tudo aqui na ponta do lápis, porque isso me permite mais organização, aquela organização que eu falei para você no começo do vídeo, e me permite ver como que eu tô na minha parte financeira. Então, se eu quero colocar aqui uma meta de Garmin, eu vou colocar Garmin, eu vou juntar dinheiro para o Garmin. Aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui no Nubank, por exemplo, e eu quero que essa meta aqui seja da área de saúde. Eu vou colocar R$ 500 esse mês, vou guardar R$ 500 para comprar o meu Garmin. Eu posso ir juntando e ao longo do ano eu vou lá e compro. Então essa é uma forma de você traquear as suas metas, tá? Mas é só você pensar no que faz sentido para você. Você tem que entender se realmente esse tipo de organização faz sentido. Para mim, faz muito sentido. Inclusive, eu defendo muito esse tipo de organização e é algo que eu gosto. Mas aqui entra o pulo do gato. Você precisa acompanhar essas coisas. Algumas coisas você vai acompanhar um pouco menos, tipo esse documento aqui, você vai acompanhar ele uma vez por mês, para você saber como que você está na sua meta. Esse plano de ação, eu acompanho ele todos os dias, porque eu traqueio os meus treinos. E aí vai do que funciona para você. Às vezes você não quer traquear os seus treinos aqui com essa planilha aqui do Google Docs. Para mim faz sentido porque eu mexo no computador todo dia, eu trabalho aqui pela internet, então eu já deixo essa planilha para ela abrir automaticamente no meu computador. Mas às vezes você trabalha em outro trabalho, você não tem esse hábito de planilhas, etc. Você pode baixar um aplicativo de treinos e traquear os seus treinos pelo aplicativo. Então aqui o que importa muito é o contexto que você usa para fazer cada coisa, porque esse processo ele precisa ser simples, tranquilo, ele precisa ser autogerenciável. Então você precisa acompanhar esse progresso que você tem como um todo da melhor forma possível. Você não pode deixar o processo chato, mas ele também não pode ser jogado ao vento, como eu falei. Você precisa encontrar esse equilíbrio que faz sentido para você, de acordo com a organização que você deseja alcançar, tá? E aqui tem um outro pulo do gato, que eu acho que é justamente o ponto alto desse vídeo. Assim, foi algo que eu expliquei no vídeo do ano passado, eu lembro muito bem, e foi algo que quando eu comecei a implementar, mudou totalmente a minha vida. Eu até chegar aqui um pouco mais perto de você, para eu falar um pouco sobre isso aqui. Deixa eu só beber uma água enquanto eu faço isso. Você se inscreve aqui no canal. Não sai desse vídeo, porque é um pulo do gato muito importante. É isso aqui que diferenciou a meta que eu coloquei para 2024, 2025, agora para 2026, e o que diferenciou das minhas metas que eram jogadas ao vento nos anos anteriores. O que eu fiz para saber exatamente qual tipo de meta colocar, tipo os 180 treinos que você viu aqui? Como que eu faço para chegar nesses números? E como que eu faço para bater a maioria das minhas metas que eu me coloco para bater? É eu pensar em colocar metas, não no sentido de só uma coisa que eu quero alcançar. Não é uma meta baseada em conquistas ou em marcos. É uma meta baseada em comportamento. Então, se eu quero atingir, por exemplo, um shape de tanquinho, se eu quero ter a barriga definida, eu não vou colocar que eu quero ter a barriga definida, porque isso é extremamente abrangente. O que eu quero, no final das contas, é fazer ações que me levem a ter a barriga de tanquinho. E quais ações vão me levar a ter a barriga de tanquinho? Fazer os 180 treinos. É assim que eu faço o racional. Eu pego onde eu quero chegar, pego a minha meta principal para aquela área, e eu destrincho no que eu preciso fazer para chegar nessa meta. Então não adianta nada eu colocar que eu quero ter uma barriga de tanquinho e não fazer dieta. Eu preciso fazer dieta. Inclusive eu acompanho as minhas calorias todos os dias. Não adianta nada eu falar que quero correr 21 quilômetros eu deixar só isso aí jogado ao vento. Eu preciso saber o que eu preciso fazer diariamente para chegar nas minhas metas. É isso que você precisa pensar. Você não vai conseguir bater suas metas se você só colocar uma frase bonita no papel e deixar ela acontecer. Você precisa fazer hábitos diários que te levem a bater as metas que você quer. Eu sei que não é algo fácil. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que você quer atingir a fluência no inglês. Se você só colocar essa meta e só ficar vendo uma coisinha em inglês ou outra, ficar só no seu Duolingo, que é uma coisa confortávelzinha, bonitinha de você fazer, você não vai chegar na sua meta da fluência no inglês. Você precisa saber e ter um plano de ação para chegar nas metas que você se propõe. Então, se você quer atingir a fluência no inglês, que é o resultado que você quer chegar, você vai destrinchar as ações que são necessárias para você chegar nesse resultado final. E essas ações vão ser as suas metas, porque aí você chegar no seu objetivo final é só um efeito colateral. Então pensa comigo, pega o resultado que você quer chegar, pega
o benefício, o resultado, pega exatamente o que você quer chegar, que é, por exemplo, barriga de tanquinho, que é fluência no inglês, que é 20 mil reais por mês, que é passando concurso, não sei. Eu não sei o que você quer de resultado final, mas pega esse resultado final que você quer chegar, e aí você pega esse resultado final e as suas metas vão ser os comportamentos que você precisa executar para chegar nesse resultado final. Então, a sua meta principal para o ano de 2026 e para os próximos que forem seguir, não vai ser o resultado final que você quer chegar. Vai ser o que você precisa fazer para chegar nos resultados finais. Então, não é você colocar como meta ter a barriga de tanquinho, mas é você saber que você quer chegar na barriga de tanquinho e as metas que você se propor a cumprir e a fazer serem as ações necessárias para isso. Então, os 180 treinos não são bonitinhos, eles não são glamurosos, não tem nada bonitinho em fazer 180 treinos. É treino pra caramba, é metade do ano só treinando. Só que é isso que vai te levar a ter o resultado que você deseja. E 180 treinos, ou fazer 5 quilômetros todos os dias, não são coisas bonitinhas. Só que é isso que deve ser sua meta. Porque se essa for a sua meta, você sabe o que você precisa fazer diariamente para chegar no resultado final e no resultado que você deseja. E se você tiver essa pequena mudança de pensamento, de ao invés de colocar uma frase bonita no papel como meta e você colocar o comportamento como meta, as coisas vão melhorar muito para você. Eu tenho certeza que bater suas metas vai ser algo muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais visível. Porque as pessoas colocam barriga de tanquinho, fluência no inglês, 30 mil reais, e elas só colocam lá e vão deixando a vida acontecer. E não fazem ações diárias para chegar na meta que elas desejam. Só que quando as suas metas são baseadas não em realizações, e sim em comportamentos, aí sim o seu jogo muda. Aí sim você vira, aí sim você consegue executar ações. Porque se eu coloco só a meta bonitinha, aquela frase bonita no papel, é muito abrangente, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá. Só que quando você coloca as suas metas baseadas em comportamentos, e é por isso que eu segmento nas áreas da minha vida, aí realmente o seu jogo muda. Porque você faz os hábitos diários, e esses hábitos diários, de qualquer forma, eles vão te levar ao resultado final que você deseja. Então, vou te dar o exemplo do inglês. Eu quero atingir a fluência no inglês. Vou colocar lá, fluência no inglês. Só que eu não vou colocar atingir a fluência no inglês como meta principal. A meta principal vai ser estudar 1 hora por dia de inglês durante 250 dias do ano. Porque aí diariamente eu vou lá e faço um pouquinho todos os dias. Um pequeno hábito diário que vai me levar no final do ano a atingir o resultado que eu desejo. Tipo a fluência no inglês, que foi o exemplo que eu dei. E essa aqui é a grande mudança de chave. Essa aqui é a grande mudança de pensamento. Porque quando você tem a meta baseada em comportamento e não em realizações, aí você deixa de achar e começa a fazer. E começa a ter uma visão real do que você está fazendo para chegar no resultado que você deseja. Esse remake desse vídeo foi muito legal. Gostei bastante de fazer esse remake do vídeo que eu fiz ano passado. Se você gostou, clica aqui no botão de se inscrever para receber os próximos vídeos que eu for postar. Deixa seu like, não se esqueça de fazer um comentário também se esse vídeo te ajudou, se ele te deu algum insight, se ele te deu clareza para você se planejar para o ano de 2026. E a gente se vê no próximo vídeo. Assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Um abraço e nos vemos lá. Até a próxima.